Bom dia, quarto ano. Hoje é quinta-feira, 18 de novembro de 2021. A atividade de hoje é no livro de matemática, nas páginas 214 e 215. A gente vai ver um pouquinho sobre o que são números decimais. Então vamos lá, os números decimais, eles são usados muitas vezes no lugar das frações decimais. Ou seja, frações de denominador 10, 100, 1000 e assim por diante, porque os números são infinitos. Então vamos lá, vamos para os décimos, né? Porque décimo, centésimo, milésimo, décimo representado por 10. Centésimo, 100, milésimo, 1000 e assim por diante. Então vamos observar essa imagem aqui, ó. Nós temos uma unidade, ou seja, um inteiro. Esse círculo azul, ele está representando essa unidade, é esse inteiro. Então, aqui, ó, essa imagem, você já pôde observar que esse inteiro, ele foi dividido em 10 partes iguais. E uma dessas partes foi destacada de laranja, observe. Então, nós temos aqui, ó, 1/10, ou seja, de 10 é uma parte, tá? E nós representamos em fração dessa forma, 1/10. E a representação decimal é dessa forma, 0,1. Por que 0,1? A gente pode entender que a gente tem aqui, ó, o 10. Quantos zeros que nós temos? Um só, não é? Então, a gente vai ter apenas um número depois da vírgula. Se for o 100, a gente tem 2 zeros. Então, depois da vírgula, a gente vai ter 2 numerais. Se for o 1000 tem 3 zeros. Então, depois da vírgula, teremos 3 numerais, tá? E assim por diante. Então, não se esqueça. Olha só, a parte pintada de laranja é 1/10 ou 0,1. De 10, escolhi 1, tá? Agora, nós temos aqui, ó, esses exemplos, olha, dessas frações, desses desenhos fracionários. Cada um desses desenhos, a gente vai contar o todo. O todo é 10 e a parte colorida é 6. Então, nós temos 6 décimos ou 0,6. A mesma coisa aqui, ó. Nós temos 10, que é o denominador, e 2 o numerador. Ou seja, o todo é 10. A parte consumida é 2. Nós temos 2 décimos ou 0,2. Já nessa imagem, nós temos 3 décimos, ou seja, de 10 foi tirado 3, ou seja, 0,3. Agora, a fração 10 décimos e o seu número decimal significa 1,0, ou uma unidade ou um inteiro. 10 décimos corresponde a uma unidade desse décimo. Nós temos aqui, ó, a próxima página. O que a gente vai fazer? Nós temos aqui, para a gente completar nessa primeira parte, na fração decimal. Aqui no meio, nós temos o decimal, que é um número com vírgula. Nós temos a terceira parte, que é para você representar em fração, em desenhos. E por último, a leitura. Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui, ó, você vai completar com o que está faltando, 4 décimos. 4 décimos é a fração decimal. Como que a gente representa 4 décimos em números decimais? Aí você vai aqui, ó, é o 0,4. Representa 4 décimos. Agora, a gente tem aqui, ó, nesse desenho, nós temos 10. Quantas partes nós vamos colorir? 4 partes. E como é que vai ficar a leitura? 4 décimos.
E agora você vai fazer, ó, nós temos a primeira e a segunda parte incompleta. Nós temos a representação gráfica e nós temos a escrita por extenso. Nós temos 8 décimos. De 10, você vai pintar 8. Aqui você vai representar em decimal, 0,8. E aqui a parte fracionária, que é 8 décimos. Agora, esse você vai fazer sozinho e o último também. Feito isso, a gente vai para o próximo. Agora, a gente vai pintar cada fração, né? Cada figura, a parte correspondente ao décimo, né? Ao decimal. Eu quero aqui nessa fração que você pinte 5 décimos, nessa 3 décimos, nessa fração aqui, ó, na quarta fração, na quarta representação, eu quero que você pinte 9 décimos e por último 1 décimo, tá bom? Agora o número 3, responda considerando os decimais da atividade 2, que é essa atividade que a gente acabou de fazer. Letra A, qual dos números indica metade da figura? Qual dessas imagens aqui, ó? 0,5, 0,3, 0,9 ou 0,1? Qual representa metade? Letra B, quais indicam mais do que a metade da figura? Mais que a metade, gente. Quais deles? 0,5, 0,3, 0,9 ou 0,1? Agora nós temos a letra C. E quais indicam menos do que a metade? É o 0,5, 0,2, 0,9 ou 0,1? Certinho? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida é só chamar.